Olá, bom dia, graça e paz, amém? Tudo bem contigo? Meu desejo é que você tenha saúde e prospere, assim como prospera a tua alma. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. É interessante, né? Nós vemos o texto bíblico e muitos textos bíblicos nos desafiam ao entendimento. O problema é que muitas pessoas hoje, elas pegam o texto bíblico e elas querem entender dentro do contexto de vida e de realidade de vida que elas vivem. Ou seja, fundamentado em cima de todas as regras, conceitos e valores da atualidade, pega-se um texto da antiguidade e quer se interpretar com esses valores. Não vai funcionar assim. Então é muito importante, quando nós pegarmos o texto bíblico, nós contextualizarmos, amém? É muito importante não tirar o texto do contexto. Nós sabemos quem escreveu, em que época escreveu, para quem escreveu, com qual propósito escreveu, quais eram os costumes daquela época, e muita gente erra na interpretação bíblica exatamente por tirar o texto do contexto. Então vamos analisar, vamos comentar essa parte, né, do capítulo 12 de Gênesis, do versículo 11 até o versículo 20. E é muito interessante, eu acredito que Deus tem algumas coisas para nos sinalizar aqui, amém? Dentro do contexto nós vemos que Abraão está peregrinando, né? E ele vai ficar ali, no versículo, segundo o versículo 9, né? Ali no deserto de Neguebe, amém? Então o Neguebe era um deserto localizado ao sul de uma ilha, que ia desde Gaza, no oeste, até o Mar Morto, no leste. E o texto vai dizer que havia fome naquela terra. E porque havia fome naquela terra, Abrão desceu ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. A nossa fé, ela não invalida as circunstâncias, mas em meio às circunstâncias, a nossa fé nos faz superar e andar como mais que vencedores. Amém? Então aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhes disse: Que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele, a sua mulher e tudo quanto possuía. Olha que coisa interessante aqui, né? O costume na época, geralmente os casamentos, eles eram feitos em cima de quê? De trocas, né? Os casamentos eram feitos em cima de acordos, amém? Então, eram acordos, vamos dizer assim, entre povos, entre tribos, e o objetivo era unir forças, amém? Então, existia no casamento uma unidade de forças, tanto para empoderamento daquela tribo, daquele povo, como para haver um fortalecimento. Então, é interessante aqui, quando Abrão ele vai descer ao Egito, e ele entra em comum acordo com Sarai, sua mulher, que também era sua meia-irmã. Em Gênesis capítulo 20, versículo 12, diz que Sarai era filha do pai de Abraão, porém não era filha da mãe. Naquela época era comum isso. Amém? Era algo que era permitido, era algo que era comum, que hoje já não é mais.
E nós temos dificuldade de entender isso. Então, Abraão, quando ele vai se deslocando para o Egito, ele conversa com a sua esposa e a Bíblia não fala de muitas pessoas que eram de formosa aparência, amém? Quando a Bíblia vem falar de alguém que era de formosa aparência, vai falar a respeito do interesse que as pessoas vão ter somente em olhar para aquela pessoa. Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós lemos a vida de José, e vamos chegar lá, nós vamos ver que esse foi um dos problemas que José enfrentou. A mulher de Potifar colocou os olhos nele. Amém? E aqui não foi diferente, né? Quando Abrão chegou no Egito, diz aqui no versículo 14 que os príncipes do Egito viram que a mulher era sobremaneira formosa. Então, gabaram-na junto a ele. O que é isso? Começaram a perguntar quem é, de onde tu vens, né? E levaram ela para o faraó por ser muito bonita. E o faraó, quando viu Sarai, também gostou dela. E diz assim, por causa dela, tratou bem a Abrão, no verso 16. Então veja que o faraó, por causa da mulher, fez um acordo, né? Esse tratar bem aqui é fazer um acordo. E deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelo. Olha que bênção. Porém, irmãos, tem o Senhor na situação. Amém? É muito importante nós atentarmos para isso. E o Senhor vai intervir ao chamar a atenção de Faraó. O texto não diz como, vamos dizer assim, Faraó descobriu. Mas no versículo 17 diz assim, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Amém? Por que esse texto é colocado dessa forma? Como se Deus fosse o agente da punição. Porque esta era a compreensão que eles tinham. Hoje a compreensão que nós temos não é bem assim. Quando diz assim que o Senhor puniu, é que o Senhor permitiu. Amém? Não foi Deus que fez. Porque doenças, enfermidades, morte, destruição, tudo isso nós sabemos que quem comete é Satanás. Essa é a obra dele. Amém? Mas os escritores na época e o Espírito Santo na inspiração permitia que se fosse feito assim. E nas transcrições parece que Deus era o causador. Não, mas havia somente uma permissão. Nós sabemos que o mal não vem de Deus. Amém? De Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do Pai das Luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isto que me fizeste? Porque não me dissestes que era ela tua mulher, e me dissestes que disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Então, provavelmente, né, o faraó, punido com grandes pragas, a casa dele com grandes pragas, chamou os magos, chamou ali as pessoas que eram conselheiras de faraó, e eles foram buscar nos deuses, foram interrogar as mudanças que aconteceram, e chegaram a descobrir que Sarai não era irmã de Abrão, mas sim mulher. E o faraó, quando descobre isso, diz assim, por que esse homem fez isso? E nós vemos a bênção de Deus aqui, porque em tais casos o faraó poderia mandar matar a todos. Mas Deus dá graça a Abrão e a Sarai, e o faraó, o que é que ele vai fazer? Diz assim, versículo 20, Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, ou seja, para que ninguém tocasse nele, mas os conduzissem para fora do Egito. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Então, num tempo de seca que existia sobre a terra, um tempo de fome, Abrão com a sua mulher desce ao Egito. Lá acontecem coisas, Deus favorece ele, mas quando ele retorna abençoado, amém? Ele retorna ainda com bois, jumentos, ovelhas, escravos, escravas, jumentas e camelos, amém? Então Deus tem abençoado esse homem, Deus tem dado prova de que está com esse homem, de que é presente com esse homem. E eu digo para você, quantas adversidades nós não já enfrentamos?
quantas situações contrárias nós já enfrentamos, a ponto de pensarmos, agora é o fim. Não conta as noites que eu fui dormir pensando que era o fim, mas ao amanhecer, as misericórdias do Senhor, a intervenção do Senhor, a bênção do Senhor foi renovada sobre minha vida. E eu estou aqui, diante de você agora falando, amém? Não estimulando você, né, a mentir, porque olha que coisa interessante. Abrão havia acabado de chegar de Harã, com o seu costume de adotar a esposa de alguém como irmã, a fim de lhe conceber privilégios especiais, inclusive os da herança. Isso era muito comum. Não obstante, a atitude de Abrão foi enganosa, desnecessária e incrédula. Pelo menos é isso que diz o comentarista bíblico. Nós vemos aqui que ele tinha uma razão. Se ele contasse que era ela, sua mulher, os egípcios iriam matá-lo. Então, ele fala que ela era sua irmã, e o que é que acontece? Há uma intervenção aqui. Então, tem coisas na vida, irmãos, que só na hora nós vamos ver que Deus, Ele é por nós. Amém? Não estou estimulando você a ser mentiroso, não estou estimulando você a enganar as pessoas, amém? Não estou estimulando você a ser incrédulo, mas é importante que em meio às adversidades você siga a inspiração de Deus. Para isso, o conhecimento da palavra, para isso, uma vida de oração e de consagração, porque Deus vai te inspirar no momento da necessidade. Amém? O vídeo já está indo muito longo, então que Deus te abençoe. Nós vamos comentar em outros vídeos a respeito desses fatos interessantes que nós precisamos ter compreensão no dia de hoje para podermos entender a Bíblia, viver a Bíblia e amar a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço.